Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Júris Cidade, aqui na cidade de Balneário Camboriú e, é claro, contemplando todas as cidades e regiões vizinhas a respeito de planejamento urbano, meio ambiente e sempre contando com a participação do Dr. Eduardo Ribeiro, advogado, empresário aqui no município de Balneário Camboriú e que hoje também nos traz a presença de Alexandre Metzinger. É isso, Alexandre? Isso mesmo. Alexandre, que também é empresário, é consultor em matéria de planejamento urbano, meio ambiente e hoje ocupa a condição de chefe de gabinete da Prefeitura de Camboriú e também secretário de saneamento urbano. Obrigado, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, conversando com vocês, pessoas que têm tanto conhecimento na área. Então tenho certeza que esse bate-papo aí vai servir até de uma bússola, trazendo muitas ideias e nortes para serem aplicados no nosso cotidiano. Dr. Eduardo Ribeiro, seja sempre bem-vindo. Minha saudação, inicialmente, agradecer o Robson hoje, fiz o convite aí, também com a experiência dele, o Robson que é meu sócio, em uma outra empresa que nós temos na área também de urbanismo, e o Alexandre, que aceitou o nosso convite de estar hoje aqui no nosso podcast, que é um projeto recente, mas que eu sempre tive a vontade de trazer, eu digo não só conhecimento, porque conhecimento é algo que cada um pode buscar. Existe hoje várias fontes, mas eu digo que a principal fonte do conhecimento são as experiências. E eu gosto de falar de pessoas que têm experiências e vivências e que construíram as suas carreiras pautados sempre numa escala de ascendência, Então eu como um cara que também saí de baixo, construí meus negócios na minha profissão e conheço um pouquinho da carreira do Alexandre, hoje como referência aqui pra gente na região, esse convite foi para que tu traga também não só o conhecimento, a gente não troque só ideias, impressões do que vem acontecendo na nossa cidade, mas eu digo que no Brasil inteiro, o Brasil vive momentos que oscilam dentro do mercado imobiliário, porque ele está muito vinculado à questão econômica do país, E aqui na nossa região, como a gente vive muito vinculado, sendo pautado pelo mercado imobiliário, o nosso podcast e a Júris Cidade, o falar de direito urbanístico e falar de cidade também, hoje trazer as impressões do mercado e do planejamento urbano aqui, Robson. Oportunamente, hoje com a tua presença, doutor, e também com a presença do Alexandre, vamos falar de Balneário Camboriú e Camboriú. São mercados semelhantes, são mercados distintos, as realidades das duas cidades são ainda assim diferentes. Mas os mercados estão se aproximando em matéria de valores, em matéria de prática mercadológica. Como que o senhor observa isso? Robson, dentro do nosso grupo empresarial, dentro de onde a gente vem tramitando, eu gosto de fazer sempre uma analogia. Se eu falar do mercado imobiliário na área da advocacia, os mercados são iguais e próximos em demanda, em ticket, porque nós temos aqui as cidades um tanto quanto ligadas do ponto de vista jurídico. A atuação do advogado de Camboriú, a atuação do advogado de Balneário Camboriú, ela é muito próxima, é diferente de Balneário Camboriú com Itajaí, Mas como o nosso Sinduscom aqui, por exemplo, ele representa as duas cidades, a gente acaba tendo essa vinculação no meio jurídico. Então, eu como advogado aqui e advogado nessa área, tanto ambiental quanto imobiliária, a gente acaba tendo a impressão de que as coisas são bem parecidas e as demandas elas se convergem. Na área de consultoria, falando já na área de projeto, de empreendimento, de urbanismo, nós já temos situações diferentes, no meu ponto de vista, por conta ainda das condições geográficas, de que Balneário é uma cidade já verticalizada, consolidada, 46 km², e Camboriú uma cidade, o Alexandre pode me corrigir aqui, mas acredito ainda que mais de 90% horizontalizada, pela característica rural e pela grande extensão territorial. Então eu penso que os bairros que estão mais próximos de Balneário, mais limítrofes, já estão tendo essa proximidade, na minha visão e nas impressões que nós temos.
E um pouquinho falando também da JMR, que é a nossa imobiliária, né, que a Jade é a corretora responsável, a gente consegue também compreender já uma proximidade. Eu acho que Camboriú teve, e esse ano também teve um aumento no seu metro quadrado, tanto de terreno quanto de vertical, né, por conta de que a gente sempre diz, quando você tem e você enxerga horizontes promissores, né, gestão pública também que tem esse incentivo, né, o mercado imobiliário reage positivamente. Por quê? Porque o investidor ele atrai uma forma de empreender naquela cidade de um nível também maior. Né? Por que eu vou fazer um empreendimento de mais baixo ticket, um empreendimento mais popular, se hoje a cidade aspira, espera e projeta uma cidade de alto nível, né? E eu tenho tido essa impressão de janeiro para cá, né, com os nossos negócios, né? E quero ouvir aqui do Alexandre, né? Se Alexandre, estou falando bobagem aqui, porque eu sempre digo, né? Eu estou aqui em Balneário, a gente trabalha em Camboriú, tem os nossos clientes, convergem muito. O Alexandre, inclusive, eu sempre digo que eu na consultoria ambiental, na consultoria urbanística, eu não gosto de ter concorrente, eu gosto de ter parceiro, né? E eu gosto de ter empresários que servem de exemplo, né? É assim, por exemplo, com o Vitor da Vive Itajaí. Eu sempre, onde eu vou, eu falo, cara, o Vitor é o melhor consultor ambiental do Brasil. Entendeu? Não sou eu. Né? E ele é um professor. Eu digo, ó, e a melhor hoje inteligência artificial criada para consultor ambiental é a dele e ninguém vai superar. E o cara, então assim, ó, o Alexandre é a mesma forma. Tem gente que fala, mas o fulano é teu concorrente, o fulano assim, ó, o mercado aqui só concorre o cara que diz, ele é meu concorrente. Se ele está com dificuldade é porque está faltando para ele excelência, condição técnica. Ele não tem cliente por isso, porque tá sobrando cliente no mercado, né? Pelo menos às vezes, a gente tem que recusar serviço porque a gente não consegue entregar. Então, Alexandre, o que tu me diz aí do mercado? Pensando bem no que tu falou ali, né, eu acho que eu poderia acrescentar alguns pensamentos, né, nesse assunto. Primeiro é a questão histórica. Né? Eu acho que nós passamos por uma questão histórica, uma questão social. Balneário Camboriú começou a se transformar, porque quando começou a olhar o mar de frente, né? A gente escuta as pessoas um pouco mais idosas que a colonização aqui virava as costas para a praia, que a praia era usada muitas vezes como lixão, né? E como destino do esgotamento sanitário. E Balneário Camboriú teve a sua transformação quando começou a olhar isso de frente. Camboriú, no seu desenvolvimento imobiliário, ele pegou sim uma carona com Balneário Camboriú. Não tem como a gente negar isso. O bairro Tabuleiro é um bairro próximo a Balneário Camboriú, começou a se desenvolver mais rápido, né, com empreendimentos mais elaborados. Nós temos, né, aquele empreendimento logo na entrada do bairro ali do Cibara, né, que foi um empreendimento assim, que foi uma virada de chave para Camboriú. Felicitar. O Felicitar, acho que foi um dos primeiros complexos com mais de uma torre, com um desenvolvimento ali com piscina, área de lazer, uma trilha. Então, ele quebrou um paradigma daquele bairro. Depois, o bairro São Francisco, né, com a união do bairro São Francisco ali pela ponte, facilitando, né, esse Fala que aquela obra foi boa, aquela obra foi boa. Aquela ponte ali, tem uma ponte lá no bairro São Francisco, é uma pontezinha, na verdade. Conectou, né, o bairro São Francisco com o balneário e também começou a puxar, né, a construção civil. Surgiu consultoras ali, né, como a J. Alexandre, a consultora IPEX, a consultora da R. Silva, que entenderam, né, esse contexto do bairro. Mas eu vejo que Camboriú está virando uma chave nessa questão social e ambiental, que é virar de frente para o Rio Camboriú. Tá? Isso é um fenômeno que tem acontecido mais recente, né, porque Camboriú era a cidade só dormitório de quem trabalhava em Balneário Camboriú. Ela virava as costas para o interior, porque interior, né, se você fosse criar um mapa mais bonitinho ali, pintado a caneta, tu ia colocar para cá a Roseira, para cá as pessoas, para o outro lado o Balneário Camboriú. Então, Camboriú começou a enxergar o interior como um potencial no mercado imobiliário e agora a gente vê que se virou de frente para o Rio Camboriú. Isso não é um podcast político, né? Mas eu tenho um prefeito que
discursa todos os dias que no bairro São Francisco só haverá prédios que são marina, que o plano diretor irá restringir que não haja nenhum prédio que não seja marina. Então tem 13 grandes áreas, provavelmente vai ter mais do que 13 empreendimentos, né, porque tem glebas de áreas muito grandes. Então, se despertou isso, né? Eu já venho falando isso há um bom tempo, o Robson, né, a gente tem uma caminhada junto, né, já coordenou uma parte de áudio e vídeo de uma campanha eleitoral minha, né? Eu sempre falei, olha, temos que virar de frente para o Rio Camboriú, temos que tratar esse esgoto, tem um potencial do mercado imobiliário, e hoje a minha felicidade é até fazer parte dessa transformação, né? Até poucos dias eu estava na Secretaria de Planejamento, fui agora para o gabinete do prefeito para suprir uma necessidade que tinha lá no gabinete de fazer essa comunicação com vereadores, com comunidade ali, desafogar um pouco, né, o prefeito que estava atendendo desde o morador ali até o empresário, até o político, estava muito, muito pesado para dentro do gabinete. Então eu vejo essa possível virada de chave que para mim já é uma realidade em Camboriú. Então ele teve o desenvolvimento imobiliário, a valorização, acompanhando o Balneário Camboriú, mas eu vejo que hoje começa a ter vida própria, né? Tem empreendimentos ali no bairro São Francisco, sendo lançados agora 420 apartamentos, 6 torres ali no bairro São Francisco, com um complexo, né, de academias, com complexo de piscina, complexo de lazer. Um pouco mais para trás tem o terreno lá do Aman, esses dias eu vi um master plan, um negócio sensacional, integrado com a natureza. Tem vários projetos ali de frente com o rio, ou de frente com a geral do bairro São Francisco, Avenida Santo Amaro, que trouxe uma valorização. Hoje a gente já tem imóveis sendo comercializados ali a R$18 mil o metro quadrado, R$20 mil o metro quadrado, e há pouco tempo atrás, Camboriú era só Minha Casa Minha Vida. Então, eu acredito que foi um pouco puxado pelo posicionamento de Balneário, é impossível negar isso, mas Camboriú agora começa a descobrir os seus potenciais de valorização no mercado imobiliário. E eu vejo que no próximo ano, né, o interior, com a chegada do autódromo, com a chegada de aeroporto, o próprio parque inundável, né, que irá começar as obras no próximo ano, eu vejo que vai ser uma grande virada de chave para o interior, né, eu vejo que vai ficar parecido com aquela região metropolitana de São Paulo, que tem os condomínios de alto padrão, que tem todo aquele desenvolvimento imobiliário. Eu vejo Camboriú ir para esse caminho, né? As pessoas que cansaram do Castelo de Pedra, né, das torres e tal, a pandemia mudou muito o perfil desse cliente, ele vai encontrar em Camboriú boas oportunidades de morar bem, né, mais integrado com a natureza também. Ô Alexandre, eu tenho uma impressão, né, que o mercado ele acaba muitas vezes pautando as demandas que a cidade precisa, né? Então, muitas vezes, para eu investir em tal cidade, que tem um potencial, como Camboriú tem muito a ser explorado, eu dependo de uma série de circunstâncias para eu elevar o ticket do meu empreendimento, para eu conseguir trazer esse público de alto padrão para determinada região. Então eu preciso dotar de infraestrutura pública, né? Esse público de alto padrão não é um público que consome muita demanda pública, mas a principal demanda pública, que é a infraestrutura, ela é a mais cara, né? Então estrada, água, esgotamento sanitário, né? A gente está falando que o acompanhamento do mercado, muitas vezes, ele é tão acelerado em que um plano de saneamento, por exemplo, né? A gente tem lá um plano de saneamento com uma previsão de universalização de serviço de esgoto, mas que a velocidade dessa universalização não acompanha a vontade que o mercado imobiliário tem, né, de justamente desenvolver determinadas regiões. E ao mesmo tempo, a gente também tem mudanças de mentalidade nesse decorrer dos anos que você precisa de aprimoramento de legislação. Então, por exemplo, eu dou muito exemplo de Balneário Camboriú. Nós temos aqui um plano diretor de 2006 e nós temos uma lei de uso e ocupação do solo do ano de 2008. O nosso plano diretor, lá em 2006 e a lei de uso e ocupação do solo de 2008, previu que nós deveríamos revisá-lo de 5 em 5 anos, pela velocidade com que Balneário Camboriú muda e pela condição cíclica de população. Os prefeitos não fizeram isso, os anteriores. Em 2016, nós tínhamos um plano revisado e pronto,
num prazo razoável de 10 anos e lei de uso e ocupação do solo de 8. Mas que ficou 8 anos parado e não finalizou. E agora esse ano nós estamos finalizando. Mas você veja que nós tivemos uma cidade aqui em crescimento, falando em índice urbanístico, né? Falando em taxa de ocupação, falando em macro e microzoneamento, o mesmo durante 20 anos. E a gente colhe algumas situações negativas por conta de não ter uma revisão em mais curto espaço de tempo. Porque a velocidade de crescimento nosso, urbano, e de uma região hoje, por exemplo, metropolitana, cortada por uma BR-101, que é uma avenida, acaba trazendo essa necessidade de velocidade. Camboriú, a gente tem um plano diretor que a gente pode considerar recente, mas eu já não considero. Porque eu vejo nesse ano, e até eu acho que talvez nos últimos 2, 3 anos, uma velocidade maior de investimento e que talvez nós temos, né, algo que eu critico muito. Tem gente que fala, mas como que tu pode ser consultor e tu querer que o construtor pague mais? Não, eu não quero que o construtor pague mais. Eu quero que o construtor eleve o seu ticket, que o município tenha mais disponibilidade para dar a infraestrutura que aquele prédio de alto padrão merece. Não adianta a gente falar, como você falou, em grandes empreendimentos, de grandes ideias, às vezes em espaços, novos empreendimentos com parque urbano, em que vai faltar água. Não tem como. E daí é onde eu digo, eu vou colar esse empreendimento num ticket parecido com o que Balneário Camboriú vende, mas o custo de obra é 10 vezes menor do que o custo de Balneário Camboriú. Então eu vejo que Camboriú, e eu critico muito Itapema tem uma outorga onerosa muito barata. E o que está acontecendo em Itapema? A gente tem uma verticalização gigantesca, 1 metro quadrado igual ao de Balneário Camboriú, mas um problema de mobilidade gigante já. Plano diretor de cidade pequena. Exatamente. Itapema tem um plano diretor de cidade pequena. A gente pode dizer que Camboriú tenha uma intenção, né, aproveitando que você hoje, né, ocupa lá esse espaço de governo importante, de fazer uma revisão próxima já, ou vai se utilizar ainda dos instrumentos? E eu digo que assim, a revisão de plano diretor não é mudar tudo, mas a gente precisa melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, nesse sentido, existe uma ideia já próxima para que se deflagre um processo assim? O plano diretor de Camboriú, ele foi muito bom para a sua época, certo? Só que a sua época não foi nem 2017, porque era um plano diretor que era para ter sido, né, já homologado no mandato anterior da prefeita anterior. Então ele já 2013, né? 2013. Para 2013, ele era muito bom, certo? Porque em Camboriú não tinha potencial para fazer grandes empreendimentos. Então você tinha um recuo menor, se tolerava muita coisa, né, que serviria para 2013. Hoje, para o construtor, o plano diretor ainda é muito bom. O plano diretor hoje é muito bom para o construtor. Ele é ruim para a prefeitura, ele é ruim para a população. Porque imagine, você tem, né, 2 lotes, você sobe um baita de um prédio. Você tem 2 lotes vizinhos, tu sobe mais um baita de um prédio. Você não tem recuo lateral, né, que atenda. Então, qualquer mudança também vai ter uma grande oposição em certos assuntos, né? Então a gente vai falar de recuo lateral. Você vai brigar com aquele cara que está pensando só no predinho de 24 apartamentos, daquela torrezinha, ele quer colocar um aqui, não importa se o vizinho vai encostar janela com janela, que você vai conversar com o seu vizinho da sua janela, né? Dou uma cerveja de uma marca aí, me joga uma da outra, vamos trocar um churrasco aqui na sacada. Então eu vejo que isso ficou muito ultrapassado para o momento que a cidade vive hoje. Traçando também, pensando em questão de mobilidade, né, urbana, questão de se trafegar dentro da cidade. A nossa região foi colonizada, né, por uma colônia portuguesa muito forte que gostava de morar tudo juntinho, né? Os italianos, os portugueses gostam de morar um encostadinho no outro. Então a gente olha as nossas ruas, são ruas estreitas, né? Então um segundo ponto para ser analisado nesse contexto de plano diretor. Camboriú foi se amontoando todo mundo, parentes ali foram picando terreno, trocando, encaixa uma casa, encaixa ali. Tem ruas em Camboriú que você não passa 2 carros. E não é 1 ou 2 ruas, são várias ruas que não passam 2 carros. Se você deixar fazer estacionamento, o carro não passa. Então, eu vejo que nós temos que pensar nesse contexto, né? E com um novo plano diretor, que a gente já começou a revisão, mas começa-se
diagnóstico técnico socioambiental, né, que nós precisamos passar pela fase do diagnóstico para abrir oficialmente a consulta do plano diretor. O diagnóstico, né, a secretária de Planejamento, a Marcela, né, efetivou a contratação do diagnóstico, já tivemos algumas reuniões, inclusive com a participação do Ministério Público, já está em produção. Então a gente imagina que para metade do próximo ano será possível abrir de fato a consulta e revisão do plano diretor. Quais serão os nossos grandes desafios desse plano diretor? Hoje nós temos uma taxa de ocupação de 100%. Isso faz sentido numa cidade que tem problemas com enchente, que tem problemas, né, que praticamente a cidade está toda a nível de mar, então não é só enchente, enxurradas tu zera a permeabilidade daí. Tu tá ali com cota de 5 metros, tu tá lá na porta do interior, na cota 5 acima do mar. Então, para uma enxurrada, meu amigo, não tem o que resolva, né? Claro. E cada vez mais nós estamos tendo esses fenômenos climáticos, né, que não estamos acostumados, que é diferente. Luiz Alves teve uma terrível experiência agora na última semana. Então, vamos tratar de taxa de ocupação de prédio? Vamos ter oposição junto aos construtores. Vamos tratar de só fazer um prédio se você tenha 3, 4 terrenos juntos, se você tem um recuo maior, porque essas ruas já são estreitas, né? Então, nós temos muitos desafios para ser discutido no próximo ano. Eu acredito que serão discussões acaloradas, né? E eu torço muito para que o bom senso, o urbanismo se sobreponha pelos interesses individuais. Então, Camboriú vai ter que melhorar a questão da sua outorga onerosa, a questão do seu TPC, né, a transferência do potencial construtivo, a questão, não existe lei de TDC, que é a transferência do direito de construir, né, contratamos agora recentemente também, né, a FEPESE para fazer essa consultoria. Voltando também, mas iremos fazer um processo de gentrificação na cidade? Não, né, também tem a parte da habitação popular. Então isso tem que andar junto. Mas isso não pode ser algo porteira aberta, se faça o quanto se quiser. Então por isso, né, sob orientação do prefeito, a gente criou um programa específico de habitação popular, foi contratado também uma consultoria para fazer uma operação urbana consorciada de habitação popular. Então nós temos um déficit, identificamos, né, que existe essa necessidade e vamos fazer um credenciamento. Quais são os terrenos e as construtoras que querem fazer esse X número, né? Então o estudo é para identificar também qual é o número de habitação popular que a cidade consegue receber, para que a gente também não ocorra o mesmo erro do passado, de Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, sobrado, portão encostado em portão. Tem ruas em Camboriú que você não consegue parar o carro na rua, porque ambos os lados é portão, mas você tem 1 quilômetro quase de rua, na rua Luxemburgo, na rua São Marino. Se você tiver 10 vagas na rua, é muito, é portão encostado em portão. Então, a gente precisa, né, nessa próxima revisão de plano diretor, organizar a cidade para o futuro. É uma cidade que de 2010 para 2000 e o último censo, 2020, se eu não estou enganado, a maioria das cidades do Brasil cresceu 0,5%. Camboriú cresceu 65%. Uma frota de 80 mil veículos na cidade, com uma malha viária que não se abria uma rua desde 2012, 2013, não se fazia uma desapropriação para abertura de via. Então, olha o tamanho do problema que a gente tem numa cidade que está crescendo rapidamente, e eu não posso ser leviano de questionar esse crescimento, porque é justamente esse crescimento que vai trazer os recursos para a prefeitura aplicar, né? Nós viemos aí de um apagão administrativo, nos últimos 8, 10 anos, um apagão administrativo, né? O que veio antes disso tentou modernizar a cidade, mas é uma cidade conservadora, né? Balneário Camboriú teve uma grande vantagem administrativa nessa área, porque ela trouxe cabeças de várias cidades. Ela sempre foi composta por pensamentos plurais, né? Veio gente de Curitiba, gente do Rio Grande do Sul, gente do Paraná, de São Paulo, né? A administração pública em Balneário Camboriú sempre foi formada de mentalidades que vieram de outras localidades. Camboriú sempre foi muito conservador nesse quesito e sempre elegeu políticos de famílias tradicionais. Locais, né? Locais. Você vai na Câmara de Vereadores, olha, eu acho que umas 10 vezes você repete o sobrenome do vereador que está ali, né? Os prefeitos também vieram de estruturas familiares ali tradicionais da cidade. Então essa quebra de paradigma, que eu vejo também da administração do prefeito Pavão, por trazer também essa mentalidade de fora, eu acho que traz um pouco de tranquilidade que o próximo plano diretor, que será revisado no ano que vem,
ele vai priorizar o desenvolvimento e a qualidade da cidade. Então, esse grande desafio para o ano que vem é aliar esses dois temas, o desenvolvimento econômico da cidade e a qualidade para morar dentro de Camboriú, se locomover. Eu acho que já ficou uma prova disso, né? Foi em abril, teve uma grande reestruturação de trânsito hoje. Então, você levava para sair de Camboriú para Balneário 1 hora, para entrar 1h30, né? Independente do horário de pico, para sair 1h30. Hoje, você sai em 15 minutos, você consegue chegar em Balneário. Eu até brinquei, eu acho que nós trouxemos problema para Balneário, porque o fato do nosso trânsito lá antes reter por 1 hora a pessoa no trajeto, dava mais fluidez aqui. Agora a pessoa sai rápido e está trancando a Avenida do Estado, semáforo do shopping ali que nunca tinha trânsito naquela região, passou a ter. Porque as pessoas que saem dos bairros de Camboriú estão chegando mais rápido em Balneário e Balneário não está conseguindo escoar esse trânsito. Alexandre, uma pergunta importante a ser feita é a seguinte. Qual que é a Camboriú que você almeja para daqui 10, 15 anos? Uma Camboriú verticalizada, seguindo uma tendência de Balneário Camboriú, uma tendência de construção civil, de mercado imobiliário, ou uma Camboriú que possa também sonhar com bairros planejados, horizontalizados, condomínios rurais, que é um outro produto de mercado que tem sido muito discutido no município de Camboriú. O que você observa para os próximos 10, 15 anos no município? Olha, eu vejo que Camboriú ele vai criar uma divisão assim, muito clara nesse sentido, sabe? Eu vejo que as pessoas que são mais metropolizadas, né, mais urbanizadas, elas vão encontrar empreendimentos altos em Camboriú, 50, 60 andares. Eu vejo que, né, essa região do Rio Camboriú, ali, o desenvolvimento de prédios com marinas, de quem gosta, né, de estar no olho do furacão, vai encontrar em Camboriú produtos imobiliários excelentes para competir com o Balneário Camboriú. É claro que eu não posso ser meio louco de dizer que vamos competir com a Avenida Atlântica, né? Não existe como isso acontecer. Mas estamos na luta aí, beliscando. Nós temos um rio muito bonito, né? Quem tiver a oportunidade de um dia pegar um barco, né, sair de Balneário Camboriú, da Barra Sul e até a barragem do Parque Linear, você vai ver ainda muita natureza intacta, né? Com agora a implementação no ano que vem da rede coletora de esgoto, a gente entende que esse trânsito no rio, como hidrovia também, ele vai se popularizar muito e desenvolver o mercado imobiliário nesse sentido. Mas eu vejo no interior, né, e tem a previsão de novos acessos direto com a BR sem passar por dentro da cidade, ele vai sim se desenvolver, né, como um local de condomínios horizontais, com qualidade, com valor agregado de mercado, principalmente também por estar recebendo um aeroporto na cidade. Hoje o interesse inicial do aeroporto, que eu vejo de muita gente, é chegar em Balneário mais rápido, né? Então não precisa pousar em Porto Belo, não pega BR, não pega trânsito e tal. Mas eu vejo uma vida própria para Camboriú. Eu vejo que Camboriú cada vez mais vai estar separando, né, os interesses econômicos de Balneário Camboriú, mesmo que já é junto, né? Você tem uma rua, você atravessa uma rua, você troca de cidade. Não prego aqui uma divisão, porque nós pregamos um governo integrado entre as duas cidades. Estamos trabalhando com transporte público integrado, uma concessão integrada de transporte, enfim, todos esses temas que são possíveis de integrar, a gente sempre está trazendo isso à mesa para acontecer. Mas no mercado imobiliário do interior de Camboriú, eu vejo que vai se desenvolver muito forte nos condomínios horizontais, condomínios com qualidade, fechado, clubes, o parque inundável, né? A gente tem um exemplo, que é o Lago Paranoá. O que se desenvolveu em volta do Lago Paranoá de moradias, de qualidade. Então, assim, eu sonho e vejo uma Camboriú trocar 100% assim, da sua imagem, né? Quem vier para Camboriú daqui a 10 anos vai achar que está em outra cidade. O Alexandre, sobre essa questão toda, né? O desenvolvimento, a gente espera e sonha que ele traga progresso e prosperidade para quem vive, para quem empreende na cidade. Mas nós temos uma situação, né, que Balneário Camboriú, ao longo da sua história, né, ao longo da pujança da construção civil, ao longo do seu desenvolvimento, da velocidade e muitas vezes, eu sempre digo, né, algumas dos cuidados, existe cuidado e também existe
algumas omissões. Nós tivemos alguns reflexos ambientais, né? Na nossa cidade especificamente, né? Então, que nos levou a largar a praia, que nos levou a cuidar da não ocupação de morros, porque alguns dos morros de Balneário Camboriú foram ocupados. Então, eu vejo que Camboriú tem esse viés, mas a preocupação ambiental é algo que me preocupa, tá? Por quê? Porque como Camboriú tem muita terra, como Camboriú tem muita área, às vezes a gente sempre... Ah, não, mas tem muita área preservada ainda, né? Tem muita área que... E a gente sabe que o grande fator de elevação do preço de um imóvel numa cidade, num projeto que Camboriú espera, é a manutenção e a preservação ambiental, é a sustentabilidade das operações, esses locais trazerem não só a qualidade urbana do ponto de vista do nível do consumidor, mas também a qualidade ambiental em que a gente fala, né? Eu, por exemplo, eu gosto do barulho, entendeu? Se não tiver uma motinho com a descarga furada passando na Avenida Brasil, entendeu? Eu não consigo dormir, né? E se eu for pro interior e tiver o grilo cantando, eu não consigo dormir com o grilo. Então, mas as pessoas que procuram esses espaços de tranquilidade, ela não quer poluição sonora. Ela não quer, ela quer manter os espaços verdes. Ela quer manter a qualidade do ar. Ela quer manter a qualidade da água. Então, assim, esse grande paradigma, e tu falou o diagnóstico, né, técnico socioambiental, ele vem para levantar tudo isso, para identificar bem aonde o plano diretor deve avançar ou recuar, porque é como eu falei, o plano diretor muitas vezes tem que segurar, tem que frear, né, e não deixar avançar ainda mais. E com todo aquele espaço que Camboriú tem na área rural, né, que a gente tem que evitar parcelamentos, eu sou um grande defensor de que a área rural ela tem que a permeabilidade dela tem que ser mantida para que você tenha justamente essas Camboriús dentro de uma única Camboriú de várias possibilidades de alto nível balneário. Nós não temos mais um local hoje para condomínio fechado horizontal. Nós não temos possibilidade nenhuma. Sim. Né? Camboriú nós temos várias, só que se a gente criar espaços em que eu tiver fracionamento de lotes em condomínio horizontal de um tamanho como é hoje, de 600 metros quadrados em condomínio rural, a gente está falando em loteamentos fechados em área rural. Por mais que tenha nome de condomínio. Por mais que eu não parcele pela 6766 e use Código Civil e Lei de Corporações. Mas lote de 600 metros. Existe alguma tendência já em buscar, né, melhorar isso em política realmente de preservação? A gente fala em plano diretor, a gente fala em plano de saneamento, mobilidade, e muitas vezes não revisa plano municipal de meio ambiente, né? Porque os municípios, eu não sei porquê, né? A gente teve ontem derrubada do veto da Lei Geral do Licenciamento, né? Isso vai trazer um reflexo para os municípios. Isso vai avançar ainda mais se a judicialização, que o governo federal pelo menos já prometeu judicializar esses pontos do veto, não derrubar algumas situações, nós vamos ter praticamente aí um formato de ausência de compensação ambiental em várias situações, em vários procedimentos. E nessas regiões, nessas cidades que têm grandes espaços verdes, né? Porque vamos dizer assim, Camboriú tem área rural. Gente, não tem mais área rural, ninguém vive da agricultura em Camboriú, né? É diferente de outras cidades. Eu digo assim, eu acho que até a serra, né, ao início da nossa serra, aqui, pela 282, e até talvez Rio do Sul, quem que vive da agricultura? Para lá sim, mas para cá não. Para cá nós estamos falando estritamente em acabar com qualquer tipo de situação rural. Nós vamos ter aspectos rurais no meio urbano. Então Camboriú, isso é uma preocupação. E a outra preocupação, como eu havia falado antes, além do meio ambiente, é a questão da água, né, que nós temos, e eu falo essa preocupação enquanto Balneário Camboriú, porque a água não é de Balneário, né? Nós temos uma preocupação de esgotamento sanitário, que aqui é universalizado, Camboriú vai buscar a universalização, mas a gente sabe os reflexos pela integração das duas cidades,
e a gente sabe a grande dificuldade de Camboriú em relação à regularização daquilo que hoje é irregular. Porque o problema de Camboriú, eu sempre digo, né? O problema de Camboriú, porque tem áreas irregulares, tem áreas irregulares. Não, Balneário Camboriú também. Se a gente pegar o bairro dos municípios, a Barra, Nova Esperança e São Judas, não muda muito em relação à regularização urbana. Urbana que eu digo do ponto de vista do imóvel tá todo bonitinho, todo certinho. Não muda, né? O que tem projetado para essa preservação ambiental, para essa... Eu sei que o Parque Inundável é o grande projeto, né? De a gente ter água para as futuras gerações, mas tu pensa que pelo projeto como o parque foi concebido, ele vai ser sustentável pelo que Camboriú vem crescendo nesse percentual? Vamos pensar que Camboriú continue crescendo nesse percentual. E junto com o Balneário, porque o censo de Balneário também não pensa que foi parecido com o de Camboriú, né? Eu vim para Balneário em 2006, há 20 anos atrás, Balneário Camboriú tinha 60 mil habitantes. Né? Então nós tivemos aí quase 200% em população em 20 anos. Né? Então, o que tem hoje, o que tu achas, né, e o que está se pensando em relação a isso? A questão ambiental e a questão de saneamento. Vou dizer um negócio pra você, ainda bem que eu dormi bem hoje, tá? Porque depois dessa pergunta aí, o cara tem que pensar bastante antes de responder, sim, né? Concatenar todas essas ideias. Vamos lá. Eu acho que o maior desafio de Camboriú hoje, né, em cima do que tu me perguntou, é o parcelamento ilegal de solo, primeiro ponto, certo? Depois, um segundo ponto que nós temos que analisar é qual é o mundo ideal e qual é o mundo possível, certo? Então, às vezes as pessoas resumem muito, vai urbanizar o interior, né? A gente já teve uma operação, né, Terra Prometida, teve várias prisões, muito problema em Camboriú, quando se pensou em estender a área urbana para a área rural. Então nós temos que considerar alguns problemas, alguns pontos antes de tomar qualquer julgamento e formar opinião sobre isso. O plano diretor de Camboriú colocou como ZPP boa parte do interior. Então definiu isso em relação à cota. Passou da cota 100, é proibida a ocupação. Então se você quiser fazer uma pousada indo para o Bico da Pedra, existe uma área que tem criação de gado muito grande, uma área bonita, uma área que tem um apelo imobiliário, tem um apelo de natureza. Se você quiser colocar uma pousada ali, você é proibido. Ok? Se você passou do Morro do Caetés e quiser aprovar uma pousada lá em cima, você é proibido. Se você passou indo em direção à Limeira, né? Tem ali a igreja ali na entrada da Limeira, passou um pouquinho para frente, qualquer coisa que você for aprovar na prefeitura é proibido. Mas sabe o que é proibido, mas que não é coibido? É o parcelamento ilegal do solo. Então você tirou a condição da pessoa empreender e respeitar a legislação ambiental, fazer tudo certinho, fazer as compensações, só que o apelo do mercado imobiliário, a valorização, empurra o cara para pegar aquela matrícula e fazer contratinho de gaveta e sair vendendo pedaços de terreno. Então hoje o maior desafio de Camboriú é uma estratégia para coibir isso. O Parque Inundável, trazendo o Parque Inundável para esse contexto, ele vai ser uma divisão geográfica, né, que eu não vou dizer que é natural, porque o parque não é natural, mas vamos usar a palavra natural de forma errada. É uma divisão natural do que é urbano e do que é rural. Isso que sobrar como rural após o Parque Inundável, nós também não podemos tratar como rural. Nós vamos ter que tratar como uma zona de transição urbana-rural. Então, ela é uma transição urbana que pode manter as suas características rurais. A gente não está falando em tacar IPTU em cima de todo mundo e virar aquela loucura e forçar, né, o parcelamento, a venda, a negociação. Então, essa região, eu já acho que passou do Parque Inundável, a gente não pode permitir verticalização. Né? Quanto mais longe você levar o morador das prestações de serviços ali, pior vai ficar para todo mundo. Nós tivemos uma pavimentação da área rural, certo? Ninguém é doido de dizer para não fazer aquilo. Mas com o olhar de administração pública, não foi algo tão bom para aquele momento. Tá? Porque quanto menor o tempo de deslocamento e quanto melhor a qualidade no deslocamento, mais longe as pessoas estão dispostas a viver, certo? Esse fenômeno, trazendo aliado com o que tu falou, da legislação,
que para você fazer um condomínio fechado, você tem que ter, não é nem de 600, e 900, né? Em alguns lugares são 900 metros quadrados. Com essa imposição que para você fazer um condomínio fechado no interior, você tem que ter um lote de 900 metros quadrados, o preço do teu metro quadrado para você conseguir empreender isso vai ficar muito mais caro que no centro e o empreendimento não tem viabilidade. Melhorou o deslocamento, diminuiu o tempo de deslocamento, é ruim de empreender, você abriu as portas e os braços para a informalidade. Hoje nós temos a comunidade da Encantada, Morro do Baiano, Morro do Germano, que virou favelas rurais. Então nós temos, a partir do último ano, do último censo do IBGE, Camboriú ganhou a sua primeira favela. Né? E pasmem, não foi o Conde Vila Verde nem o Monte Alegre, porque lá tem escola, né? Ainda tem os resquícios de transporte público, tem educação, a polícia entra em todas as ruas, a prefeitura entra em todas as ruas, mas ganhamos a primeira favela no interior de Camboriú. Então isso acende um alerta muito importante. O mundo ideal, voltando ao que eu falei, seria você não ter esses parcelamentos de solo na área rural, seria você ter uma boa estrutura de cooperativas para incentivar o produtor rural familiar, né? Um planta tomate, o outro planta alface, outro planta morango, o outro planta laranja, vende para a prefeitura, atende, né, a comunidade local, atende a estrutura pública de colégios, escolas, e você mantém, né, um mundo ideal funcionando com a sua área rural pujante, produzindo no rural. Mas como a gente entende que a especulação imobiliária não vai deixar isso acontecer, né, justamente pela quantidade de pessoas mudando para cá, nós precisamos achar uma solução para as pequenas glebas. Então, quem preservou aonde está plantado a árvore, acabou. Até porque a lei federal não permite, né, a supressão de vegetação. Mesmo convertendo a área rural em urbana, não vai ser permitido de fazer a supressão. Mas se você tem uma área de 20 mil metros quadrados, se você tem uma área de 40 mil metros quadrados, se você tem uma área de 50 mil metros quadrados, por que não permitir um lote menor, de 200, 250, 300 metros quadrados, mas que a taxa de ocupação desse condomínio ele seja um pouco menor. Então você tem um bom lazer, alguns lotes, você permite que esse empreendimento, né, tenha qualidade, seja murado, tenha estação de tratamento de esgoto, né, busque a parte de distribuição de água, tenha uma taxa de contribuição para fazer a água potável chegar lá. Então, muita gente é contra, vai picar o interior e tal. Se nós não institucionalizarmos, não colocarmos regras e não darmos a possibilidade, o parcelamento ilegal do solo vai ocupar tudo. Então, você entrou no interior pelo braço de Camboriú, Rua da Palha. A esquina da Rua da Palha virou um amontoado de casas. Você tem um prédio de 3, 4 andares. Isso é proibido pelo plano diretor. Não bastante as casas estarem ali, que está errado. Você tem um prédio de 3, 4 andares no interior de Camboriú. Você vai para Encantada, você tem mais de 200 moradores na Encantada, 200 lotes de 200, 300 metros, 400 metros, 500 metros lá na Encantada. Você vai para o Morro do Baiano, a densidade populacional maior, você vai para o Morro Germano e tudo. Então, era bom que não tivesse, mas como não tem como você coibir, né, você teria que ter 10, 15 vezes a estrutura maior de fiscalização, né, ainda vai encarecer ainda mais o mercado, né, que não tem onde essas pessoas morarem, né? Elas só conseguem pagar isso. Daí você não tem habitação popular, você vai empurrando as pessoas para o interior. E o Parque Inundável, voltando para encerrar, né, com a resposta, ele é um reservatório de água. Ele vai atender as cidades em relação a enchentes, né? Camboriú, que sofre muito com as enchentes, mas também ele é um reservatório de água que vai garantir água potável para toda essa população. E Camboriú, né, tem a Imasa que trata a água aqui em Balneário, eu acho que está ok, está atendendo, né, o que nós estamos precisando, mas precisamos pensar no futuro. E daqui a pouco, perto da barragem do Parque Inundável, vai ter que ter uma estação de tratamento de água, e essa estação vai distribuir água para o interior também, né, vai ter que, essa infraestrutura de água e esgoto vai ter que chegar no interior. Né, pelo crescimento que tem da cidade, é impossível a gente bater o martelo aqui e afirmar que essas estruturas não terão que ir para o interior. Então, nessa revisão de plano diretor, também precisa modernizar a lei de condomínio fechado, pensando nesse desenvolvimento de Camboriú. Né? E eu sei que isso muitos seremos mal interpretados, dizendo que estamos repetindo a mesma coisa que aconteceu na Terra Prometida para encher de loteamento na área rural. Não é esse o pensamento. O pensamento é criar uma ocupação ordenada e que agregue valor para a cidade, que tenha as devidas compensações para ter os investimentos em saúde, em educação, em segurança pública e mobilidade urbana. Temporada chegando,
A gente pode dizer que o problema em relação à água em Camboriú, aquela velha demanda junto aos rizicultores, isso já está resolvido. Nós tivemos alguns avanços em parceria, né? Camboriú, Águas de Camboriú e EMASA, na questão que foi melhorado, né, o transporte da água bruta do rio Camboriú até Balneário Camboriú. Então teve um plus ali de alguns litros por segundo, que hoje ainda vão atender ambas as cidades. Eu acredito que nós não teremos esse problema. Camboriú, através da a parceria com a Águas de Camboriú, conseguiu a outorga do Rio Pequeno. Então, lá pelo dia 20 deve estar sendo inaugurada uma estação de tratamento de água compacta no bairro Rio Pequeno, de 15 litros por segundo, que vai atender o bairro Rio Pequeno. Então tem regiões lá que sofria com a falta de pressão, porque o reservatório é na entrada do Santa Regina, tem questão de diferença de nível, bombeamento, entrou ar na rede, virou o caos. Né? Então, com questão de transporte de água bruta, a EMASA resolveu o seu problema, também resolveu o problema de ampliar o tratamento, a capacidade de tratamento e distribuição para Camboriú. Nós hoje só estaremos refém da disponibilidade de água no rio. Né? Então, como ainda está, né, novembro com teve chuva, não é um mês de novembro de seca, em dezembro possivelmente também não teremos esse problema de seca, eu acho que essa temporada ela vai ser muito boa em relação à distribuição e disponibilidade de água. Só estamos reféns, daqui a pouco pega 15 dias de estiagem no auge, né, do Natal para o Ano Novo, na primeira semana de janeiro. Se nós tivermos 15, 20 dias de estiagem, não tem o que fazer, teremos problemas, né, com a água bruta. Vai estar a capacidade de transporte, a capacidade de tratamento vai estar toda em dia. Mas estamos aí torcendo para que isso não aconteça. Doutor Eduardo? Nós falamos aqui, né, bastante, estamos falando de mercado imobiliário, urbanismo, planejamento urbano e tal. Tem um ponto que para mim talvez também seja um dos mais importantes de Camboriú, que é uma situação que eu volto a repetir, que Balneário Camboriú não se preocupou, tá? E não se preocupou com o quê? Com a reserva de espaços ao longo dos anos de sua história para o desenvolvimento econômico. Então, Balneário hoje existe uma série de empresas do Brasil inteiro e até do mundo que queriam vir para Balneário Camboriú empreender. E nós não temos áreas específicas. O nosso metro quadrado, a cidade é pequena geograficamente, o nosso metro quadrado é muito caro, então a gente não tem indústria. Mas a gente também não tem outros tipos de indústria, como por exemplo, Florianópolis tem no seu polo tecnológico. Ah, mas Balneário vai fazer o parque, o polo. Gente, até para fazer o parque, o polo em Balneário é caro. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico que seja de uma indústria de tecnologia concorre com o mercado da construção civil, né, o mercado imobiliário. Camboriú, por exemplo, eu tive situações de clientes meus, né, na empresa, que tinham empresas instaladas em Camboriú, que tinham lá locações de galpão, de estruturas, né, e procuravam o município. Eu quero que os meus 400 funcionários fiquem aqui, mas eu preciso de incentivo. Eu quero construir sede própria. Eu quero aquisição de área. Eu quero programa de incentivo fiscal para o meu tipo de empresa. Enfim, tive vários clientes. O que aconteceu? Os clientes saíram daqui, foram para Ilhota, foram para Gaspar, foram para Luiz Alves, né, alguns para Navegantes, porque não houve incentivo nos últimos 10 anos em Camboriú. Né? E Camboriú tem área, e Camboriú tinha lá um distrito industrial, e Camboriú tem os projetos de acesso, porque a gente sabe que a mobilidade para essas empresas, né, também é necessário. Dentro dessa reformulação de plano diretor, né, eu sempre fico muito preocupado, porque eu participei já de revisão de plano diretor em Florianópolis, em Itapema, aqui em Balneário, na última, participo hoje como delegado, em Itajaí, em Ilhota, inclusive, Blumenau, e eu vejo que todo mundo fica preocupado, né, enquanto eu posso construir para verticalizar, enquanto eu posso construir para fazer condomínio residencial, e ninguém fica pensando no desenvolvimento econômico nas grandes áreas para o desenvolvimento econômico das cidades. Então, assim, Camboriú, o que está se pensando nesse ponto para o desenvolvimento econômico, para a gente dotar de fato Camboriú, né? Eu sei que agora teve uma viagem aí para a China bem importante e tem muita coisa, né, negócio que pode acontecer, mas as empresas que querem se instalar, além da infraestrutura que a gente falou,
elas também precisam de incentivo que não demande só da infraestrutura, né? Uma infraestrutura, por exemplo, que nós não mencionamos aqui é a energia elétrica, que a gente sabe que o problema que está, o déficit que a gente tem de carga. Sei que já foi anunciado subestação, compacta para cá, para lá. Então, assim, desenvolvimento econômico. O que a gente pode esperar para uma possível ampliação de oferta? Eu digo que o prefeito tem que vender a cidade. Ó, venham para cá que a gente quer incentivar geração de emprego e renda. Por quê? Porque cidade dormitória, como a gente falou, né? Tá mudando, mas a gente sabe que ainda a predominância, né, existe. E eu acho que é um dos grandes desafios também esse investimento na parte de ampliação para que Camboriú tenha grandes empregos com grandes salários. Olha, se tem algo que o prefeito Leonel Pavan tem feito muito, é trabalhado nesse sentido do desenvolvimento econômico. Ele pensa que o Rio do Meio, né, a área rural do Rio do Meio, o bairro do Rio do Meio, ele tem que ser exclusivamente uma área industrial. Então as indústrias precisam se instalar ali. E nós temos a outra ponta, que é o Rio Pequeno, próximo à BR-101, que também existe esse entendimento do prefeito de estar colocando lá mais a parte de distribuição, né, comercial. Então as indústrias para o bairro do Rio do Meio e a parte de distribuição no Rio Pequeno, que são as duas pontas mais próximas da BR-101. Né? A pavimentação do Morro do Encano também vem ao encontro dessa demanda. Nosso Código Tributário ele é muito antigo, certo? É arcaico para a cidade. Só que nós tínhamos também outros problemas tão urgentes quanto esse. Né? Então, a nossa parte de cadastro técnico imobiliário. Você imagine que o último cadastro técnico imobiliário foi feito em 2015, colocado em vigência em 2016, e todo mundo que construiu em Camboriú sem ter alvará ou não tirou o habite, não paga IPTU sobre o que construiu. Então você imagine que desde 2016... Não pagava. Ou vai começar a pagar quando? Vai começar a pagar a partir de 2026. Então não vai ter aumento de taxa. Ninguém vai aumentar a alíquota do IPTU. Vai se cobrar de quem nunca pagou. Vai cobrar de quem nunca pagou. Aí, você acha razoável ter 2 milhões de metros quadrados numa cidade como Camboriú não pagando IPTU? Você acha razoável uma cidade com essa demanda social ter 2 milhões de metros quadrados sem pagar IPTU? Né? E daí ainda pior, não é revanchismo e nem dizer vingança. Cara, a responsabilidade do último gestor que passou 8 anos sem fazer isso e sem cobrar. Né? Ao que ele condenou a cidade em questão de saúde, em questão de educação, em questão de segurança pública, abrindo mão de cobrar, de fazer essa atualização para cobrar IPTU, né? E ter esse dinheiro investido na cidade. Então, sei que não é o tema do podcast, me peço perdão, nos últimos dias, deixei dinheiro em caixa. Isso é um absurdo, gente. A prefeitura não é banco para deixar dinheiro em caixa. Uma cidade que tem tanta demanda social, você dizer que deixou dinheiro em caixa, meu amigo, é você assinar um atestado de incompetência administrativa. Eu sou incompetente em licitar, eu sou incompetente em aplicar o recurso público. Então, essa questão do desenvolvimento econômico, nós tivemos que passar uma régua. O prefeito Pavan teve que começar a arrumar a casa. Vamos fazer o cadastro técnico imobiliário, software de gestão, aprovação de projetos. Entendeu? É razoável receber numa prefeitura que as demandas você anote num papelzinho e entregue para alguém, faça tal coisa. Na caderneta. Caderneta, mercearia lá que você fazia o fiado na caderneta. Entendeu? Você anota num papelzinho aqui que talvez tem que tapar um buraco em tal rua, que talvez tem que levar uma lajota eu vou te contar uma história de Camboriú, tá? Uma história e é recente, tá? Faz mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu precisava, um cliente nosso da empresa precisava tirar uma certidão, eu não lembro se era uma certidão da Secretaria da Fazenda. E daí fizemos o protocolo, a certidão não saía. E daí um dia, né, eu não aguentava mais, falei, cara, é muito tempo para não sair essa certidão, é muito tempo. E daí eu falei pro meu cliente, cara, tu é o contribuinte, vai lá, bota a barriga lá no balcão e vai lá cobrar, vai lá. Ele chegou lá e foi cobrar,
E daí o secretário da pasta entregou a certidão para ele. E daí eu falei, não é possível. Não é possível que o cara queria que tu fosse lá para entregar a certidão em mãos. Não, é que ele me disse que ele gosta disso, de entregar pro povo ali o documento e tal, e não sei o quê. Então assim, ó, quando ele me falou isso, é aquilo que tu diz, né? As culturas, muitas vezes, entendeu? De um gestor desse, que tinha uma mentalidade de 40 anos atrás, de que 40 anos atrás, né, a pessoa ia e pagava o IPTU na prefeitura com o dinheiro pro tesoureiro da prefeitura, entendeu? E muitas vezes existem municípios, né, em que o aspecto da cidade já é uma cidade de metrópole, mas o gestor da pasta ele ainda tá com a cabeça da vila. A mercearia da cadeia é clientelismo. Isso. Então, assim, ó, o prefeito Pavan, ele tem 72 anos, certo? Ele não é uma pessoa tecnológica, mas ele é um entusiasta da tecnologia. Ele diz, né, ele pega o celular, às vezes manda um negócio errado, posta no lugar errado e tal, ele se bate com o celular. Mas ele é um grande entusiasta da tecnologia. E ele deu carta branca pra gente trabalhar isso. Então vamos falar em desenvolvimento econômico? Nós perdemos um ano em todo fazendo coisas que deveriam ter sido feitas há 10 anos atrás. Sim. Então já existe o referenciamento há 10 anos atrás. Já existe software de gestão de protocolo há mais de 10 anos atrás. Eu era criança quando inventaram o computador. Eu era criança, não quando inventaram, eu acho que nem era nascido quando inventaram. Mas quando popularizou o computador, eu era criança já. Então isso demorou muito para chegar em Camboriú. Então, quando a gente fala nesses desafios, né, de desenvolvimento econômico, de clientes que querem empreender, colocar indústria dentro da cidade, infelizmente a gente teve que voltar um passo atrás e arrumar coisas ainda que estavam... Fazer o básico. Fazer o básico do básico para a gente conseguir entrar em 2026 e tá lançando um novo pequeno setor industrial no Rio Pequeno. Uhum. Então vai ser lançado, né, mais 10, 12 áreas lá, que essas são do município. Vai ser lançado edital, né, com critérios objetivos, né? Ninguém vai estar lá porque é amigo de fulano. Não estou dizendo que na área nossa que nós temos lá foi amigo de ninguém, tá? Longe disso, não estou fazendo essa crítica. Mas lá vai ter um edital com critérios certinho para que pessoas possam se instalar e empreender em Camboriú. Camboriú, né, a prefeitura não é uma grande propriedade, uma proprietária de áreas para industrialização. Nós não temos essas áreas, nós somos proprietários dessas áreas, mas a partir do momento que você coloca o bairro Rio do Meio, que você possa industrializar esse bairro, né, que você dê os devidos incentivos ali de aprovação, um dos grandes incentivos é não ficar 2, 3 anos com um protocolo na prefeitura para aprovar, né, um empreendimento na cidade. Uhum. Eu acho que isso tem que ser rápido e a prefeitura de Camboriú está caminhando para isso, com a digitalização, né, zero papel na Secretaria de Planejamento. Hoje você não precisa levar papel na Secretaria, você faz tudo digital, análise é digital, a tua auditoria para você ver o que está acontecendo no teu protocolo é digital, vai se estender para todas as secretarias, né? A próxima secretaria a se digitalizar vai ser a Fundação do Meio Ambiente, depois a Secretaria de Obras, né? A Vigilância Sanitária, tudo que tem esse atendimento ao público dentro do próprio software, aliado ao georreferenciamento. Fecha a prefeitura, né? A parte de contábil dia 18, volta dia 5 com um novo sistema. Então você imagine que a prefeitura de Camboriú, o software financeiro da prefeitura de Camboriú, o único cliente é a prefeitura de Camboriú. Então nenhuma mais prefeitura no Brasil tinha o software daquela marca, né? Uhum. Então ou nós estávamos muito na vanguarda da tecnologia ou nós ficamos para trás, né? Sim. Então vai ter a implantação desse novo software onde você vai poder qualquer serviço vai ser digital. Então, desburocratizando isso, esse negócio de ir no balcão, ir conversar, e ter que conversar com alguém. Isso é uma coisa que eu tenho ojeriza, é um direito básico seu, você ter que pedir para um vereador ir lá intermediar para ti no balcão. Para mim isso é o pior crime da administração pública, você ter que conhecer alguém para resolver um problema Sim. básico teu. Sim. Para mim esse é o pior. Isso é uma coisa que eu fico chateado, cara. É ter que falar com fulano para intermediar com o ciclano para ter o meu direito atendido. Então, e o prefeito Pavan, eu tenho certeza que também não suporta esse tipo de clientelismo, que foi o que ele encontrou em Camboriú, mas a gente vem se desenvolvendo. E é esse caminho para o desenvolvimento econômico. Vamos discutir, né, um código tributário mais amigável para o processo de industrialização, para trazer as empresas para cá? Com certeza, temos que discutir isso, né? Mas infelizmente
foi pego a cidade muito atrasada. Então teve outras demandas que teve que ser atendidas antes de chegar nisso. Mas vamos chegar lá. O Alexandre, falando um pouquinho, né, do mercado mesmo, né, como empresário, como conciliar também, né, essa questão das agendas aí, porque a gente sabe que o grande desafio eu sempre digo, no Brasil o empresário tem vários desafios, né? Primeiro é abrir a empresa, que eu acho que é mais fácil tu abrir do que tu manter. Depois, durante manter a empresa, que você acaba entendendo as dificuldades do dia a dia, porque você conseguir clientes é uma situação, manter os clientes é outra e prospectar novos é outra ainda, né? Mas eu sempre digo, o grande desafio é a burocracia, né? E quem trabalha com o mercado imobiliário, né, tem essa dificuldade de que o teu cliente espera a resposta rápida, o investidor espera uma resposta rápida, mas o poder público não consegue nessa velocidade prestar, né, as respostas que você precisa. E uma dessas situações, além da digitalização, é a modernização das legislações, né? Então, para quem trabalha na consultoria, principalmente urbanística, ambiental, elaboração de projeto e licenciamentos, a gente esbarra, né? Eu sempre digo, né? No Brasil a gente precisa de um carimbo, né? Como o Luciano Hang fala, tudo tem que ter um carimbo, e você precisa do documento A, do documento B, do documento C, do documento D. Você vai licenciar um empreendimento, você vai lá e faz um estudo ambiental que é um Ctrl+C, Ctrl+V do estudo que você já fez no prédio vizinho, que ele é igual, né? E eu sempre venho advogando, né? E tem daí eu chamo de concorrente, que daí não é parceiro, daí não é consultor que você tem que se espelhar, que quer que fique burocratizado, porque com a burocracia ele tem cliente, ou mais clientes, e sem burocracia ele perde o cliente. E eu já sou da teoria de que eu quero produzir em velocidade, porque o serviço que eu vendo para o meu cliente, de consultor e gerenciador, é muito melhor do que operacionalizar e ficar elaborando estudo, e que a gente sabe que é uma repetição de artigo, de norma e de dado diagnóstico de banco público, né? Tem algum projeto para Camboriú, e eu venho aqui elogiando Itajaí, onde eu venho falando, né, em fazer os licenciamentos de obra autodeclaratórios e utilizar o mecanismo que a instituição normativa do IMA e a resolução do CONSEMA já autoriza, né, de inserir em empreendimentos de parcelamento de solo e verticais, obviamente limitando as declarações de atividade não constante, para também desafogar a Fundação do Meio Ambiente e a Secretaria de Planejamento, para que ela se debruce de fato com o que é complexo, né? E não fique lá, um prédiozinho de 20 apartamentos, a fundação vai lá e vai ter que analisar aquele RAP e fica lá 8 meses parado para emitir uma LAP com dispensa de LAI, né? Itajaí já dispensa isso desde 2015 e não tem limite de metro quadrado. Onde tem rede de esgoto e onde, né, e o plano diretor estando licenciado, Itajaí ergueu um prédio na Praia Brava, na Oswaldo Reis, no centro de Itajaí, na Marcos Conder, declaração de atividade não constante, é só plano de gerenciamento de resíduo sólido e ponto final, né? Com o avanço no ano que vem do esgotamento sanitário, da rede de coleta, tratamento de esgoto, Camboriú vai ter essa intenção, vai trabalhar, o licenciamento de obra vai ter como Itajaí fez. Itajaí, por exemplo, no comercial até 800 metros quadrados é autodeclaratório, vale RT de engenheiro, né? E residencial até 400 metros quadrados. Pô, cara, não precisa analisar um projeto arquitetônico e do sanitário de casa, unifamiliar, isso já passou. Existe essa... Porque eu sei que eu digo, né? Tu estava na Secretaria de Planejamento e quando o cara que esteve ou está do outro lado do balcão, ele sente a dor, né? Apesar de, eu admiro muito a Marcela, né? Uma grande técnica, enfim, mas às vezes eu digo, o servidor público, né? De carreira,
que às vezes não sente essa dor, ele tem essa preocupação, porque, pô, tem os princípios da administração pública, da legalidade, né? Aquele zelo com a burocracia, às vezes é um resguardo jurídico para o servidor, né? Mas existe isso também hoje, esse pensamento para... como o Camboriú tem pressa, né? Isso né, tira um pouco da frente o básico, né, do analista e deixa o analista, de fato, debruçado naquilo que é mais complexo e maior, né, assim. O prefeito Leonel Pavan, ele pensa, né, nessa aprovação autodeclaratória. Emitiu a RT da parte urbanística, arquitetônica, assumiu a responsabilidade. Nós estamos trabalhando para chegar nisso, mas existe todo um arcabouço jurídico, né? Então, se eu autodeclarei que vou fazer um prédio e faço tudo diferente, nós temos que ter os mecanismos para punir a pessoa que faz tudo diferente e derrubar de fato o prédio. Então, nós estamos trabalhando a modernização na nossa legislação de fiscalização, porque ela é muito relapsa. Você vai lá, notifica, o cara tem um fim de mundo de prazo, responde. Até chegar numa demolição, tu perdeu um tempo enorme e tem que entrar judicialmente para fazer a demolição disso. Então, existe esse pensamento, tá? E que tu falou do licenciamento, né? É a população, é o técnico, é o empreendedor que precisa informar a prefeitura das características da sua cidade. Né? Então, o georreferenciamento, o software de georreferenciamento que a gente tem, ele está compilando toda essa informação e agora com o diagnóstico técnico socioambiental, então não precisa o empreendedor informar qual é o meio que aquele empreendimento está. Todas essas informações vão estar no georreferenciamento para o técnico olhar. Então, se tem um curso d'água, vai estar lá. Se tem a vegetação, vai estar lá. Se tem um recuo, vai estar lá. Se tem um decreto, vai estar lá. Se é uma área de enchente, já vai estar lá. Tudo isso para você tirar a sua viabilidade. Então, hoje, né, antes, no ano passado, você levava meses, às vezes, para pegar uma consulta de viabilidade. Hoje você pega em 2, 3 segundos, que depende da tua internet, tu pega ali. Mas nós estaremos adicionando nessa viabilidade não só a questão urbanística. Então, a gente já colocou a questão dos recursos hídricos ali. Então, a gente está colocando agora as informações de enchente. Para que você precisa ir lá na Defesa Civil, pagar um outro protocolo, fazer um outro requerimento, para ver se a área pode empreender? Então, a gente vai inserir essa informação já na consulta. De forma pública, transparente. Da viabilidade. Então, os bairros que, né, a gente recebeu um município com mais de 30 estações de tratamento compacta fora de funcionamento. Tá? Nenhuma funcionava. Então, estamos fechando o ano com praticamente 100% transferidas para águas de Camboriú. Né? 80% já em funcionamento, um 20% vai funcionar de forma precária, mas já transferimos todas elas, na metade do ano vai estar 100% todas operando e tendo sua efetividade. Nesses bairros que já tem essa estação de tratamento de esgoto, vai ser muito facilitado, já vai ser resolvida essa questão do licenciamento ambiental também. Como esse mesmo software que faz a gestão de processos dentro do planejamento vai ser implantado dentro da Fundação do Meio Ambiente, o teu protocolo vai ser esteira contínua. Então tem coisa que já vai ser avaliado aqui, já na consulta de viabilidade você já vai matar lá 60%, 70% dos seus problemas. Então quando chegar na Fundação do Meio Ambiente, o negócio já está resolvido. Então, mas como aquilo, nós pegamos a cidade zero digital. Então nós estamos fazendo esse caminho para que seja mais fácil, para que você, entre você protocolar um prédio para aprovação, você não perca mais do que 30 dias para ter um alvará de construção para fazer. Paralelo a isso, a gente já está em fase de testes em edificações unifamiliares, a análise por IA. Né? Então, nós lançamos esse desafio para a empresa que foi contratada, né, com esse software, de fazer uma análise que seja por IA. Então, a gente já consegue analisar uma casa ali dentro. Você joga a casa, né, com arquivo IFC ali, você sai em poucos segundos a análise. Então, já analisa tudo que está no código de obras em poucos segundos. Bacana. E já fica pintado no teu desenho onde está o erro e já fica marcado aqui na análise técnica. Tem questões de tecnologia, o pessoal fala em redundância da IA, né? Então precisa ficar em teste vários meses, porque ela se auto-sabota o mecanismo dela ali. Né? Eu não consigo explicar isso muito bem porque eu não sou da área, né? Mas o técnico falou, nós vamos rodar muito bem para saber se o software não vai se autocorrigir de forma equivocada ao código de obras. Então a gente está em fase de teste isso, depois vai ampliar para projetos multifamiliares, mas existe todo esse olhar, né, de facilitar isso e de resolver ser autodeclaratório. O prefeito Pavan já deu algumas entrevistas dizendo que a aprovação em projeto em Camboriú vai ser autodeclaratória.
Alexandre, né, a gente está finalizando aí. É sempre bom, eu digo, falar de cidade, falar da cidade que a gente trabalha e que a gente constrói, né? A gente acaba no dia a dia, nós temos desafios diários nas questões pessoais, mas quando você assume uma missão de entrar para a administração, você acaba participando de fato desse processo de construir, porque eu digo que é o gestor que tem a condição de transformar, né? É claro que, né, o prefeito, o vereador, eu digo, os detentores de mandato eletivo, né, eles têm a responsabilidade direta pelo sistema democrático. Mas quando você assume o cargo público, né, você tem a opção de não assumir. E você tem a opção de assumir. E quando você assume, você participa do processo, e participar dentro da administração pública, a gente sabe também que quando a gente está no privado, na empresa, tranquilinho e tal, né, tu tem um compromisso com os teus colaboradores, tu tem um compromisso com os teus clientes, né, tu não tens um compromisso com o coletivo, tu não tens um compromisso com a população. E eu digo, e quando você sai do privado, e você, né, eu estou falando isso porque eu estive no público até 2013, eu estive de 2003 a 2013 na administração pública. Eu saí da administração pública em 2013 e não retornei mais por opção. E no período que eu estive, eu sempre digo, quem está na administração é vidraça, quem está na administração é criticado, quem está na administração, às vezes, ele é mal compreendido, quem está na administração, ele é invejado, enfim, existe a gente acaba, né, quem está na administração acaba recebendo uma série de cargas negativas, né, por uma série de motivos, né? Mas eu digo que o principal desafio é conseguir conciliar, né, o público e o privado. E dentro da tua conciliação de público, né, e privado, qual é a maior dificuldade que tu analisando estar hoje no público, você como empresário tinha antes, né? E hoje você no público enxerga a possibilidade de transformar. O que na realidade te motivou? Se foi exatamente isso? Assim, ó, eu tive uma experiência no público antes de ser empresário. E eu tive uma grande frustração. Né? Eu participei de uma coordenação de campanha, participei de uma estruturação, escrevendo lá o plano de governo, estando junto, juntando grupo, né? E eu me frustrei, não aconteceu, né? Eu não consegui implementar tudo o que eu acreditava para a administração pública e virou um negócio que não me trouxe felicidade, certo? Mas eu sempre tive uma chama política, né? Administrativa, política, ver as coisas acontecer. Então eu saí da política, né? Saí do público, eu fui para o privado, né? Eu saí mais pobre do que eu entrei. Quando eu entrei na primeira vez, carro eu tinha. Quando eu saí, eu vendi o carro para pagar as despesas da campanha eleitoral que eu tive. E voltei a trabalhar como corretor de imóveis, né? De volta com o carro do meu pai, né? Rodando com o carro do meu pai de novo quando eu saí do público. Eu tive uma grata surpresa quando eu saí do público. Porque eu sempre trabalhei fazendo essa ponte, essa conexão, essa intermediação entre o público e o privado. Porque os empresários, eu trabalhava na Fundação do Meio Ambiente, os empresários queriam secretária desgraçada, isso aqui é uma desgraça e tal. E eu fazia essa mediação de conflito, né, para a gente conseguir que as coisas rodassem e acontecessem. Quando eu saí da prefeitura, eu recebi 4 convites para assumir a gestão de construtoras, né, a gestão técnica de construtoras. E daí eu pensei, poxa, tem 4 me querendo, eu não preciso escolher um deles, eu vou montar uma consultoria e vou atender os 4. Né? Então, eu tive um consultor que me estendeu a mão, que foi o conhecido Alexandre da Caixa, que todo mundo fala, né? Ele foi uma das pessoas que me convidou para ir assumir a gestão da consultoria. Eu falei assim, cara, tu tens uma sala ali para me alugar, preciso alugar a tua sala e vou montar o meu negócio ali. Ele falou, vai lá, depois tu vê como é que a gente se acerta. Né? Não me pediu nada, entrei para dentro da sala, comecei a trabalhar como corretor de imóveis. Tive a felicidade de acontecer muito rápido, né?
Eu saí da prefeitura, em 360 dias eu vendi uma área grande em Lages, já voltei de carro, né? Fui de carona e já voltei dirigindo o carro da comissão, fechei uma área grande. Então as coisas acabaram acontecendo muito rápido. Né? Montei uma equipe, contratei uma equipe para trabalhar. O foco era na corretagem de imóveis, não era na consultoria de aprovação de projetos. Então montei uma equipe ali para fazer os estudos, para me conseguir vender os terrenos já com o estudo pronto, né? Com essa estruturação. E com isso acontecendo, né, vendi o terreno, o cara falou, tu me vendesse isso aí, agora tu vai dar jeito de aprovar isso. Então inverteu essa situação. A empresa, como tu falou, a nossa região tem mercado para todo mundo, né? A gente não precisa tratar ninguém como concorrente, sobra clientes, né? Nós crescemos um pouco desengonçado, mas crescemos muito rápido, né? Então saí do escritóriozinho pequenininho, né, fomos para uma casa enorme, né, fomos lá, reforma e coisa arada. Eu acho que eu estou em construção nos últimos 5 anos, né? Ele constrói um escritório, vai para outro escritório, vai para outro escritório, tá nessa loucura. E eu tive eu me mudei para Camboriú, pobre de marré, morando de favor na casa de uma amiga do meu pai, né? E Camboriú me deu muito mais do que eu imaginava que eu conseguiria conquistar. Então, quando eu voltei agora para a prefeitura, eu já estava realizado economicamente. Então eu costumo dizer que pode ser até uma trapaça, né? Porque eu fui para a prefeitura e não estava mais precisando do salário da prefeitura. Eu já tinha minhas necessidades básicas atendidas, casa, apartamento, né? Outros imóveis, outras coisas, já tinha isso resolvido. Então eu entrei para a prefeitura, né? Através do convite do prefeito Leonel Pavan, participei da coordenação da campanha, contei para ele tudo que eu imaginava para Camboriú, né? Eu acho que ele gostou disso, então me colocou como secretário de planejamento e eu vi a oportunidade de realizar tudo aquilo que eu sonhava para a cidade, tendo o apoio de um prefeito que ele é visionário, né? Que também não adianta alguém deixar você trabalhar se você não vai ter o respaldo. E o prefeito traz dinheiro para executar o negócio, conhece todo mundo, abre todas as portas, todos os deputados querem ser amigo deles, então isso facilita o trabalho. Eu meio que abandonei a minha empresa, posso te dizer assim. Que antes, quando começou a campanha eleitoral lá, eu vi o caminho que as coisas estavam, né, para onde as coisas estavam indo. Então teve 5 pessoas que começaram, né, como parceiro ou funcionário no negócio comigo, e eu peguei 10% da minha empresa e dividi para cada um deles e passei a diretoria para um deles. Então antes da campanha eleitoral eu me desliguei dessa parte administrativa da empresa, porque eu tenho pessoas excelentes lá dentro, né? Eu acho que cada um é o melhor da sua área que eu conheço. Né? A gente tem que acreditar que o nosso seja o melhor, não é arrogância, mas eu acho que eles são os melhores nas suas áreas. E eu pude me dedicar 100% na prefeitura. Então, eu passo semanas sem ir no meu escritório. Né? Às vezes alguém faz muita questão de conversar comigo. Não, só converso se for contigo. Aí eu dou um jeito de 8 horas da manhã, entre as 8 e as 9, é o único horário que eu consigo, né, atender alguém. Então, eu tive essa oportunidade. Né? A minha equipe me deu essa oportunidade de tirar esses 4 anos para mim me dedicar na vida pública. E eu acho que eu nasci para isso. Eu me sinto realizado nisso. Sabe? Quando eu entro lá dentro, falo assim, ó, vamos implantar tal política pública, vamos conquistar tal negócio. Quando aquilo dá certo, entendeu? Cara, me dá uma alegria diferente da alegria que eu tinha. Minha mulher diz que eu sou tóxico. Ah, tu ganha um carro numa comissão e tu não comemora. Eu não sei, talvez o meu coração não tá naquilo, sabe? Eu tive a oportunidade de ganhar um apartamento de 2 milhões de reais numa comissão. Poxa, eu não tinha dinheiro para comer. Quando eu ia trabalhar, quando eu vim morar aqui, eu comprava uma bolacha de 39 centavos para economizar o vale do almoço, porque eu não tinha dinheiro. Eu comia uma bolachinha de 39 centavos o dia todo. Então, isso não me encanta, sabe? E quando eu vou pro público, quando eu fui falar com o prefeito, nós precisamos mudar o trânsito desse jeito. Uma ponte entra, uma ponte sai. Ele me indicou contratar o Emerson, né, o engenheiro. Cara, mostre suas ideias pro Emerson. Se ele concordar, nós vamos fazer. Aí mostrei o Emerson, mostramos pro prefeito. Ele falou, estás autorizado. Por tua conta e risco. Se der errado, é culpa tua. E eu fui para essa mudança. Quando chegou no dia, era para implementar às 9 horas da manhã. Quando chegou às 9 horas da manhã, eu tive um momento de fraqueza. Estava muito trânsito. Eu falei assim, cara, era para ter implementado na madrugada, choveu. Quando chegou de manhã, parou de chover. Tava aquele trânsito. Eu falei assim, eu vou esperar passar o trânsito. Eu fui muito criticado. Tem um jornalista que me massacrou. Ficou 1 hora me xingando de incompetente, inconsequente, irresponsável.
Quando o trânsito abriu na mudança, às 11 horas, 10h30, acabou o trânsito da cidade. Então, eu cheguei a chorar de emoção naquele dia. Falei, pô, cara, eu acreditei nisso daqui, corri atrás, né, tive o apoio do prefeito, que acreditou na ideia e apoiou junto, e aconteceu essa mudança. Então, eu consegui dividir essa minha vida privada, né? Tá lá, tá meus sócios tocando as empresas, tem a imobiliária, tem um gerente que toca lá, o jornal Linha Popular, tá mesmo a jornalista há anos, toca, nem sei quem é cliente, quem não é, que matéria que publica, né? A urbanizadora tá indo, não sei onde, não sei de quem que é o empreendimento, não sei que vendeu, se não vendeu, eu já não consigo mais, né? Sim. Eu tirei esse tempo para a vida pública. Espero conseguir, né, com a ajuda do prefeito, implementar todos esses sonhos. Aí quando você converge nas ideias, pô, eu encontrei alguém que pensa, né, da mesma forma que eu, que apoia e que principalmente ele tem as ferramentas, eu não tenho, né? Ele que conhece todo mundo, arrumou 73 milhões para fazer o parque e não dava, né? Vou lá no Alckmin e me ajuda aí me ajuda a colocar Camboriú no PAC. 3 dias depois tá lá 73 milhões pro PAC, né? Entrou o empréstimo do Finisa, tava anos tentando conseguir isso, vai a Brasília, volta de lá, tá homologado, temos o dinheiro para fazer o binário, né, da Avenida Santa Catarina. Então, esse horizonte de possibilidade que trouxe me traz uma realização profissional que talvez seja maior do que a realização que eu tive no privado. Pode parecer que eu estou sendo ingrato, né, com o que eu consegui conquistar lá no privado, mas o meu coração ele é um pouquinho mais aquecido quando eu estou conseguindo melhorar a vida das pessoas no público. Bacana. Show de bola. 1h30 de conversa. O assunto, quando se encaminha, não para mais. Alexandre, obrigado pela tua participação. Sempre muito prazeroso poder conversar contigo, saber um pouco mais sobre a tua história de vida, sobre tudo aquilo que tem ocorrido em Camboriú a partir desta gestão do prefeito Leonel Pavan. Agradecer naturalmente a participação contínua do Dr. Eduardo Ribeiro e dizer que logo em breve estaremos de volta. Com certeza. É isso. Muito obrigado pelo convite. Falamos um monte, né? Obrigado. Valeu. Quem for assistir, que tenha paciência.